Como organizar o treino de um aluno idoso para se tornar uma referência como um personal sênior. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento para a Semana do Personal Sênior, que é um evento 100% gratuito e online que vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 deste mês de junho, às 22 horas. A Semana do Personal Sênior é um evento onde eu mostro o passo a passo para você se tornar um personal trainer diferenciado, realmente um destaque na área, tendo uma metodologia específica, tendo estratégias de venda e tendo um trabalho totalmente organizado, né? Para facilitar a sua vida depois no seu dia a dia. Esse evento ele vai ajudar profissionais que recém se formaram, então eles querem começar essa carreira de personal trainer, mas eles não sabem como começar. E também vai ajudar profissionais que já são formados, né, e estão em busca aí de estratégias, de dicas diferentes para conseguir se consolidar ainda mais no mercado de trabalho. Para você garantir presença nesse evento é muito fácil, né? Você pode ir lá no link que está na minha bio, né? Na bio lá da página, e fazer a sua inscrição. Totalmente gratuito, fácil de fazer. Inclusive, lá vocês vão ver que vocês têm acesso a um grupo de WhatsApp. E nesse grupo a gente vai passar diversas informações aí ao longo dessa semana do Personal Sênior. E, gente, além de todas essas estratégias, né, e dicas que eu vou passar para se tornar um personal trainer referência no mercado, eu vou também ensinar como se tornar um personal sênior, né? Ou seja, um personal trainer que atende pessoas acima de 60 anos. Porque foi dessa maneira que eu consegui me consolidar aí como um personal trainer referência aí na minha área e consegui me destacar, né, no meio de uma concorrência tão grande que existe na nossa área. Então tá, muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme e o tema da live de hoje, como eu falei lá no início para vocês, é como organizar o treino de um aluno idoso para ser uma referência aí como um personal trainer, né, um personal sênior. Muito bem, pessoal, vamos lá então. Então a ideia de hoje é de mostrar para vocês como que eu organizo o treino dos meus alunos desde o momento de pós-avaliação física, passando pela parte de periodização do treino, até chegar à estrutura da aula propriamente dita. Então são 3 passos até a gente chegar na construção do treino, certo? Já queria saber de vocês como é que vocês passam o treino de vocês. Vocês levam em conta, o que vocês levam em conta, né, para pensar daqui a pouco os exercícios que vocês vão prescrever, né, ou daqui a pouco o jeito, o método que vocês vão fazer um treino. Então, o que vocês levam em conta? Tem alguma referência, ou vocês simplesmente chegam no dia, escolhem alguns exercícios e passam para os alunos? Gente, o começo da organização dos treinos vai se dar logo após a primeira avaliação física que a gente for fazer no nosso aluno, tá? Quem assistiu a live de ontem, que entrou uma ligação aqui para mim. Pronto. Quem assistiu a live de ontem viu que eu falei sobre avaliação física, né? E ali na avaliação física eu trouxe diferentes testes que a gente pode aplicar com os nossos alunos idosos para assim conseguir identificar as maiores fragilidades que eles têm e quais são as necessidades dos nossos alunos.
Então, para a gente começar a pensar no treino dos alunos idosos, a gente vai levar em consideração 3 aspectos, tá? Partindo ali da avaliação física. Primeiro ponto é saber o nível de capacidade funcional desse aluno. Então, vocês vão lembrar que eu mostrei para vocês ontem que o aluno idoso ele pode ser classificado aí em 5 níveis, de acordo com o nível de capacidade funcional dele, tá? São eles: o idoso que é fisicamente dependente de outra pessoa, o idoso que é frágil, o idoso que é fisicamente dependente, aliás, independente, o fisicamente condicionado e aquele que pertence à elite física, tá? Então, gente, dependendo do nível de capacidade funcional desse aluno, é que a gente vai saber quais são as variáveis que a gente vai dar ênfase no nosso treino. Então, por exemplo, se eu avaliei o meu aluno, tá? Apliquei o questionário lá de Rick Jones, tá? E eu constatei que o meu aluno está na classificação de frágil, a variável força é a que eu vou dar ênfase nos meus treinos, tá? Resistência, potência aeróbia, posso trabalhar? Vai ser muito difícil, principalmente nesse começo. Alguma coisa de membro superior que ele consiga se movimentar, até de repente há a possibilidade, mas é bem difícil. Membro inferior, então, vai ser bem complicado. Então eu vou dar ênfase principalmente ao trabalho de força. Então por isso que é importante a gente descobrir qual é o nível de capacidade funcional do nosso aluno. Esse é o primeiro ponto. E gente, não se preocupem aí em saber todas as classificações, os detalhes, porque eu vou repassar tudo isso com detalhe lá na semana do Personal Senior, tá? Então é por isso que é importante que vocês estejam inscritos e presentes lá. Bom, o segundo aspecto que eu vou levar em consideração para estruturar o treino do meu aluno idoso é ver o resultado da avaliação física dele. Então, a anamnese, a antropometria, a composição corporal e principalmente os testes funcionais vão me dar as informações importantes e necessárias sobre a condição atual do meu aluno em relação, né, à condição física dele. Então vão me mostrar quais variáveis que ele tem dificuldades, em quais aquelas variáveis que eu vou dar ênfase no meu treino. E aqui, gente, eu levo em conta justamente a condição atual do meu aluno. Porque eu posso receber daqui a pouco um aluno que a vida toda dele ele foi atleta, participou de competições, só que ele está chegando para mim numa situação completamente diferente da que ele tinha lá atrás. Então a avaliação física ela serve para isso, para a gente avaliar a situação atual desse aluno, certo? Muito bem. Terceiro ponto da avaliação física que a gente vai levar em conta, na verdade, são os objetivos desse aluno. E isso ele vai me passar lá na anamnese que ele vai me responder. Então, mesmo que eu tenha identificado aí quais são as necessidades dele através da avaliação física, eu devo levar em conta quais são os objetivos dele, os objetivos pessoais. E aí sim, juntando essas 3 partes aí da avaliação, é que eu vou ter condições de pensar numa programação de treinos adequada para esse aluno. Muito bem, passamos pela primeira fase então, que foi descobrir, né, qual é a característica do treino que eu vou praticar, que eu vou desenvolver e criar para essa pessoa. Concluída essa primeira etapa, eu vou agora pensar então na programação do treino, ou seja, na periodização. Como é que eu vou organizar? Eu tenho as necessidades do aluno bem claras para mim, quais são os objetivos dele, e agora eu tenho que organizar isso, né, dentro da minha programação. Então eu vou definir
o tempo que vai durar o meu macrociclo, né, a minha programação completa, para poder organizar aí de forma melhor os meus mesociclos e os meus microciclos, tá? Gente, normalmente quando a gente vai fazer uma periodização, quando um atleta vai fazer uma periodização, o macrociclo dele tem como referência uma competição que ele vai disputar, né? Então ele tem uma competição daqui a 8 meses, toda essa programação de treinos que eu vou fazer desde agora até chegar lá na competição vai ser em função dessa data. A gente sabe que com pessoas normais isso já é mais complicado, né? Principalmente quem trabalha em academia, instrutor de academia. Muito difícil a gente periodizar treino. Isso porque os alunos faltam bastante aula, daqui a pouco, do nada, eles tiram férias, eles se machucam, ficam um tempo afastados, então é bem difícil de periodizar. Com alunos idosos, isso já se torna um pouco mais fácil, porque dificilmente eles faltam aula, né? A não ser, claro, num caso de saúde. Então, como é que eu faço? Normalmente, eu vou definir o período que eu vou periodizar o treino, normalmente de ano em ano. Então, durante o ano de 2023, eu vou fazer uma periodização completa. Ou então, se eu ficar sabendo que esse aluno vai tirar férias, vai ficar afastado uns 20 dias em outubro, eu vou fazer até outubro. Então, eu vou definir toda uma programação para chegar até essa data aqui, certo? Aí, eu vou ter que distribuir, né, na verdade, aí as variáveis que eu vou trabalhar com esse aluno. E como é que eu vou distribuir? Através dos mesociclos, né? Os mesociclos são aqueles períodos menores que têm normalmente aí a duração de 1 mês. E dentro dos mesociclos tem os microciclos, que normalmente tem a duração ali de 1 semana. Então, gente, dentro de cada mesociclo, tá, eu vou definir, né, ou eu vou dar ênfase a uma variável de treino. Por exemplo, no mês de junho, eu vou dar ênfase ao equilíbrio. É o equilíbrio do meu aluno. Agora, já no mês de julho, eu vou mudar a ênfase. Vai ser flexibilidade. E isso não quer dizer que eu vou deixar de trabalhar as outras variáveis de treino. Eu simplesmente vou dar ênfase a uma ou a outra variável. Eu, por exemplo, eu utilizo muito a periodização ondulatória, né, onde eu consigo mesclar mais as variáveis de treino, né, mas é claro que eu vou dando sempre ênfase a uma ou a outra. Já os microciclos são aqueles períodos menores, né, normalmente aí com duração de 1 semana, é onde eu vou variando a intensidade do treino. Por vezes eu faço treinos mais intensos, outros mais leves, outros de recuperação, estabilizadores e assim vai indo. Muito bem. A periodização, ela me lembra muito um jogo de quebra-cabeça, né, onde a gente vai montando as pecinhas pequenas, os microciclos, né, para chegar num tamanho maior, num meso, e aí sim chegar no objetivo final, que é concluir o quebra-cabeça, né? A periodização é a mesma coisa, né? Todas as partes menores, como os microciclos até os mesociclos, eles devem estar alinhados com o período maior, né? Com o objetivo final, que é o macrociclo. Lembrando, gente, que periodizar o treino de um aluno idoso faz com que ele chegue a resultados melhores, e isso é comprovado cientificamente, tá? Comparado com aquele idoso que não tem o seu treino periodizado, né? E além disso, com menor esforço músculo-esquelético. Então, olha só que legal, vocês podem entregar para o aluno de vocês um trabalho que é organizado, tá? E ele vai reconhecer isso. Você vai entregar resultado para ele, como eu falei, através da periodização, tu consegue um trabalho, um resultado melhor do que aquele aluno que não tem o seu treino periodizado, né? E ainda
não vai sobrecarregar ao extremo o seu aluno. E isso, pensando em pessoas idosas, isso é muito vantajoso, né? Até porque a gente sabe que nessa fase da vida existe, lógico, um declínio físico. Então a gente não vai sobrecarregar ao extremo o nosso aluno e a gente vai ofertar para ele ou os mesmos resultados ou resultados ainda melhores se a gente faz o treino com uma periodização. Pois bem, então a gente identificou as necessidades do nosso aluno lá na avaliação física, a gente pensou numa programação de treinos, né, através da periodização, e agora a gente vai para o treino propriamente dito, aquele treino do dia a dia. Como é que eu vou estruturar a minha aula? Tá? Vamos nessa então. É claro que cada um tem a sua maneira de organizar o seu treino, né? Mas eu vou passar aqui para vocês a estrutura que eu utilizo e que deu certo e que facilita muito aí a prescrição dos meus treinos, porque tem uma lógica, tem uma ordem, né? Então eu vou mostrar para vocês agora como é que eu faço. Então, gente, a estrutura do treino vai ser a mesma sempre. A estrutura, não o treino, tá? Independente da fase de treino que o meu aluno se encontra. Ele pode estar lá na fase da periodização de uma intensidade mais alta, tá? Tá no microciclo ordinário. Ou ele pode estar no recuperativo. Independente disso, a estrutura de aula é a mesma. Como é que é então a minha aula? Como é que eu defino ela? Primeira coisa que eu faço quando o aluno chega para mim é uma anamnese inicial. Sempre, sempre, sempre. O aluno chegou, mesmo que eu já saiba, já conheça ele, eu vou perguntar algumas coisas para ele. Se ele está bem, se ele está disposto, se ele dormiu bem, se ele se alimentou, se ele está com as medicações em dia, tá? Então eu vou perguntar para ele para ficar tranquilo em relação ao treino. Se tiver alguma coisa diferente nesse sentido, né, obviamente que eu já posso daqui a pouco dar uma alterada no meu treino. Depois disso, eu vou fazer a verificação dos dados vitais. Posso fazer algumas coisas, tá? Mas normalmente o que eu vejo? Pressão arterial do aluno, tá? E aí já me dá a frequência cardíaca dele também. O nível de saturação eu posso identificar também. Daqui a pouco pega um aluno idoso que seja diabético, provavelmente ele já vai ter ali o índice glicêmico dele, tá? Mas então é importante a gente saber ter esse registro diário do aluno. Começando a aula, propriamente dita, a primeira coisa que eu vou fazer com o aluno é uma liberação miofascial. Aí eu posso fazer com aqueles rolinhos, né? Foam roller. Ou então posso simplesmente pegar uma bolinha de tênis e passar no aluno, fazer com que ele passe embaixo do pé. Eu vou liberando um pouco a musculatura dele antes de começar. Vou preparando essa musculatura para começar o treino. Depois da liberação miofascial, eu vou para a parte das mobilidades articulares. Tá? E esse sim é um aquecimento que é fundamental, principalmente para aluno idoso. Tá? Então aqui, gente, tenho diversos recursos que eu posso usar. Inclusive o rolinho eu utilizo bastante para fazer mobilidade articular, caninho de PVC, bolinha, tem vários tipos de mobilidades que a gente pode fazer. Pode fazer deitado também, sentado, 4 apoios, enfim. Aí na nossa página tem vários exemplos de mobilidades que vocês podem encontrar. Feita a parte de mobilidades, vou fazer algum exercício de ativação muscular. E normalmente dou ênfase no core, tá? Que eu trabalho bastante com meus alunos idosos. Aproveito essa oportunidade de ativação para também fazer bastante exercício de equilíbrio. Claro, né, gente? Dependendo do aluno que eu estou trabalhando. Daqui a pouco eu pego uma pessoa que tem 60 anos, mas que parece que tem 40, parece que tem 30, que é extremamente ativo. Então, alguns desses exercícios, para essa pessoa, não vai ser o mais importante. Mas, quando eu estou com idosos que são mais fragilizados, um pouquinho mais dependentes, daí sim eu dou uma ênfase em trabalho de equilíbrio, nesse trabalho de ativação. Passando o trabalho de ativação muscular, faço um trabalho um pouquinho mais dinâmico para acelerar um pouquinho a frequência cardíaca. E aí sim, depois de tudo isso, dessa preparação,
é que eu vou para a parte principal do treino, certo? E aí eu tenho que ver como é que está a minha organização do dia, né? Se a ênfase que eu vou dar é em força, se a ênfase do dia é na potência aeróbia, é na flexibilidade, então depende da fase do treino que eu tô com esse aluno. Acabei a parte principal do treino, eu opto por fazer um alongamento passivo nesse aluno. Então, deixo o aluno deitado lá, ele fica descansando e eu faço o alongamento nele, tá? Para fechar a última parte é um feedback. Então eu vou procurar saber desse aluno como é que foi essa aula para ele, né? Se a aula exigiu dele e também, né, se ele teve algum tipo de desconforto, enfim, qualquer situação diferente que ele teve em aula, ele vai me comentar e eu vou registrar isso para mim também. Isso é outro detalhe muito importante, principalmente com pessoas idosas. Eu, particularmente, registro tudo das minhas aulas, desde o início, lá na amnésia inicial, até o feedback final. E aí, gente, o que eu posso fazer? Eu entrego no final do mês uma relação, né, ali com como é que foram as aulas durante o mês. Pode parecer bobagem, mas o aluno idoso que se preocupa com saúde, né, que se preocupa se o professor está atento com ele, ele valoriza muito isso. Experimentem fazer uma vez só. Claro que pode dar um pouquinho de trabalho para vocês, mas a gente criou na Ativa um caderno agenda, que a gente chama, né? E ali a gente tem todas as informações do nosso aluno. E nesse mesmo local é onde eu prescrevo os treinos. Então eu tenho toda uma estrutura onde eu tenho meus treinos relatados e tenho todo o histórico das aulas, tá? Então daqui a pouco o aluno numa outra aula, ele falou, mas eu senti alguma coisa do último treino que a gente fez. Aí eu vou lá nesse caderno agenda, eu vi o treino que eu tinha prescrito para ele e eu vou ver se eu tinha feito alguma anotação, alguma coisa diferente que daqui a pouco fez ele sentir esse desconforto que ele está me avisando agora. Então é importante isso, tá? E depois também, imagina se o aluno de vocês leva esse relatório que vocês passam pro médico que atende ele. Também aí é uma oportunidade grande de estar aparecendo para outros profissionais da saúde. Isso pode ser aí uma ideia de captação de alunos também, né, que a gente chama aí de marketing indireto, certo? Muito bem, esta então é a estrutura da minha aula, tá? Então vamos lembrar que eu comecei lá na parte de avaliação física, tá? Fazendo aquelas 3 etapas da avaliação, sabendo as necessidades do meu aluno, o nível de capacidade funcional dele e os objetivos. Sabendo essas 3 informações, eu passei para programação de treino. Então eu vou periodizar o treino com base nessas informações que eu recebi da avaliação. Depois disso, depois de organizar essa sequência de treinos, eu vou para a minha rotina diária de treino, com a estrutura que eu passei para vocês e que eu vou passar aí com mais detalhes lá na semana do Personal Sênior. Certo, gente? Muito bem. Deixa eu ver o que eu tenho mais para falar para vocês. Muito bem, é isso aí. Um método que eu estou falando para vocês, o Ativa 10K, eu vou passar ele para vocês de forma totalmente detalhada, passo a passo, não só em relação à estrutura de treino, mas também ao plano de vendas, né, o perfil do profissional, como é que tem que ser o perfil do personal trainer que vai trabalhar com pessoas idosas, como é que normalmente é o perfil de uma pessoa idosa que vem trabalhar conosco. Então tudo isso é importante para a gente oferecer aí um trabalho qualificado. E eu vou destrinchar todo o nosso método lá nos dias 19, 20 e 21 de junho, às 22 horas, lá na Semana do Personal Sênior, aqui nos canais da Ativa, tá? Então lembrando, gente, é totalmente gratuito e online esse evento e vocês já podem se inscrever. Acabou aqui a live, vai lá no link da bio, se inscreve e vocês podem entrar também para o grupo de WhatsApp. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá, sugestão, podem escrever à vontade também, porque é sempre bom uma contribuição por parte de vocês.
Então é isso, gente. É isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu volto na semana que vem, porque a gente tem ainda mais uma semana de aquecimento, né, para a semana do Personal Sênior. Então eu vou estar aqui às 14h30 de segunda a sexta, certo? Até lá tem bastante conteúdo importante que vai fazer a diferença para vocês. Se vocês também quiserem acompanhar qual é a programação, né, o cronograma das lives da semana que vem, tá tudo nos destaques do Instagram, sabe? A parte dos destaques, aquelas bolinhas que ficam lá embaixo, a gente criou um destaque só com a programação das lives. Então vocês podem clicar lá na bolinha que vai aparecer o cronograma da semana que vem. Muito obrigado por terem ficado aqui comigo e um bom final de semana a todos. Até segunda!